Hoje, vamos explorar a história de Ismael na Bíblia e descobrir quem foi esse personagem importante. Você é fã das histórias bíblicas? Então não perca a oportunidade de divulgar o canal da Rádio Web Voz no YouTube. Ismael foi o filho primogênito de Abraão e sua mãe, Agar, era uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mesmo com sua idade avançada e a esterilidade de Sara. Por isso, Sara ofereceu sua serva Agar para gerar um herdeiro. Isso é apenas o começo da história fascinante de Ismael na Bíblia. Então, se você quer saber mais sobre essa história emocionante, continue assistindo e aprenda sobre a vida de Ismael na Bíblia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e ajude a disseminar essas histórias incríveis que têm o poder de transformar vidas. A história de Abraão e Sara é uma das mais conhecidas da Bíblia. Eles eram um casal muito unido, mas infelizmente, não conseguiam ter filhos. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas como Sara era estéril, eles começaram a se preocupar e a questionar essa promessa divina. Foi então que Sara decidiu que Abraão deveria ter um filho com sua serva egípcia, Agar. E assim, Abraão teve um filho com Agar, que se chamou Ismael. No entanto, essa decisão acabou trazendo muitos problemas para a família de Abraão. A história de Abraão e Sara é contada em Gênesis 15 a 21, e nos mostra a importância da fé e da confiança em Deus. Na época em que Abraão viveu, quando uma esposa não conseguia ter filhos, era comum que o marido procurasse outras mulheres para gerar herdeiros. Nesses casos, a posição da primeira esposa geralmente era mantida, mas ela perdia o status de ser a única mulher do marido e muitas vezes tinha que dividir a atenção dele com as outras mulheres e filhos. No caso de Abraão, a situação foi um pouco diferente. Sara, a esposa principal, não conseguia ter filhos. E então ofereceu sua serva Agar a Abraão para que ele tivesse um herdeiro com ela. Nesse caso, Agar não era uma esposa formal, mas sim uma serva que foi emprestada para gerar um filho. A posição de Sara como esposa principal foi mantida, mas a chegada de Agar na casa de Abraão trouxe problemas de relacionamento entre as mulheres, o que é relatado na Bíblia. O nascimento de Ismael foi muito importante porque, inicialmente, Abraão o considerou como o herdeiro prometido por Deus. No entanto, quando Abraão tinha 99 anos, Deus renovou sua promessa e lhe disse que seu filho seria gerado por Sara. Isso acabou criando conflitos entre Sara e Agar. Mas Deus sempre esteve presente na história de Ismael e abençoou sua vida. Ismael é reconhecido na Bíblia como um grande líder e pai de 12 príncipes, e sua importância para a história do povo de Deus não pode ser subestimada. Através de Ismael, Deus cumpriu sua promessa de dar a Abraão uma grande descendência e iniciou a jornada de sua história com o povo escolhido. A Bíblia registra várias histórias de conflitos entre irmãos, e a história de Ismael e Isaque é um exemplo notável. Ismael e Isaque eram filhos de Abraão, mas de mães diferentes. Ismael era filho de Agar, a serva egípcia de Sara, a esposa de Abraão, enquanto Isaque era o filho prometido a Abraão e Sara por Deus. Desde o início, a relação entre Ismael e Isaque foi complicada. Agar começou a desprezar Sara depois de engravidar, e Sara se ressentiu de Agar e Ismael por causa disso. Quando Isaque nasceu, a tensão aumentou ainda mais. Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael da casa, e Abraão, relutantemente, concordou. Ismael e Agar foram enviados para o deserto, e a partir daí, Ismael passou a viver uma vida nômade. A relação conturbada entre Ismael e Isaque simboliza a tensão entre as bênçãos terrenas e espirituais e a escolha de Deus em relação aos seus filhos. No entanto, a história de Ismael e Isaque também mostra a providência de Deus em guiar e proteger aqueles que são fiéis a Ele, mesmo em meio às dificuldades e conflitos. Após ser expulso da casa de Abraão juntamente com sua mãe Agar, a Bíblia registra que Ismael passou a viver uma vida nômade no deserto. Ele se tornou um habilidoso arqueiro e passou a viver da caça e da coleta de alimentos.
A Bíblia também registra que Deus estava com Ismael e o abençoou, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Ismael se casou com uma mulher egípcia e teve 12 filhos, que se tornaram líderes tribais. Sua descendência foi registrada nas Escrituras como os Ismaelitas, que tiveram um papel importante na história do Oriente Médio. A Bíblia também registra que Ismael se reconciliou com Isaque mais tarde na vida, após a morte de Abraão. A vida de Ismael após ser expulso da casa de Abraão mostra que Deus não abandona seus filhos, e que ele é capaz de transformar até mesmo as situações mais difíceis em bênçãos. A história de Ismael e Isaque é um dos exemplos mais marcantes de rivalidade entre irmãos na Bíblia. A relação conturbada entre eles começou desde o nascimento de Isaque, o filho da promessa de Abraão e Sara, que gerou ciúmes e ressentimentos em Ismael, o filho mais velho de Abraão e Agar. A situação piorou ainda mais quando Sara convenceu Abraão a expulsar Agar e Ismael da casa. No entanto, a Bíblia registra um momento emocionante de reconciliação entre os irmãos. Após a morte de Abraão, Isaque e Ismael se encontraram para sepultar o pai. Naquele momento, eles deixaram de lado suas diferenças e abraçaram um ao outro, em um gesto de perdão e reconciliação. Essa história mostra que, mesmo em meio a conflitos e rivalidades, a reconciliação é possível quando há disposição para perdoar e deixar para trás as mágoas do passado. A reconciliação de Ismael e Isaque nos ensina a importância da humildade e do amor fraternal. E nos mostra que Deus pode trazer beleza e unidade mesmo em situações difíceis.